Bom dia, minha irmã em Cristo, tudo bem? Vamos aí dar sequência, paramos algum tempinho em conhecer a Bíblia de maneira descontraída, de maneira tranquila. Mas hoje eu senti no coração de lembrar alguns momentos que pude passar junto com Jesus na minha caminhada pessoal no Evangelho. Certa feita, eu comecei a sentir o desejo de servir mais o Senhor. E eu morava em São Bernardo do Campo. Morei por acho que uns 15 anos nessa cidade. E eu evangelizava sobre a cobertura da Igreja Batista, uma igreja batista muito conhecida em São Bernardo do Campo, num bairro chamado Rude Ramos. Por 17 anos ali eu fui membro de uma igreja ali naquela região. E lá eu conheci evangelistas, um chamado Manuel Messias, me permitam aqui com muita honra citar o nome desse rapaz, e o outro chamado Pastor Michael. E foi através dessas pessoas que eu comecei a tomar conhecimento, gosto pelas almas perdidas. Eu era novo convertido, eu era muito jovem, e começamos ali juntos participar de evangelização. E vou contar alguns momentos que pude passar com esses queridos e outros mais. Também o irmão Nelson, que para vocês aí não faz diferença quem são esses irmãos, mas eram evangelistas. Certa feita eu estava numa das favelas, chamada Favela do Óleo Duto, em São Bernardo do Campo, às margens da Via Chieta, bem de frente, na posição contrária da Volkswagen do Brasil. E essa situação que estarei contando a vocês, entre outras, nos traz algum momento de reflexão. Quando nós nos dispusermos a tudo aquilo que aprendemos dentro da casa do Senhor, nos templos, através da escola bíblica dominical, através dos conselhos, dos retiros, das pregações, dos louvores, das encenações feitas pelos jovens em teatro, e tudo aquilo que acontece na igreja, sempre voltado para o plano da salvação, para nos instruir na palavra do Senhor, nos serve para que possamos nos encher mais e mais do Espírito Santo de Deus. E eu entendo também com o fim de ir e fazer discípulos. Eu também entendo que o chamado independe da vocação, do dom que Deus colocou naquela pessoa. Então eu sei que os dons são delegados por Deus, que dentre os dons ninguém os tem todos, a não ser o Senhor Jesus como perfeito Filho de Deus, mas quem nos delega é o Espírito Santo do Senhor. Mas acredito eu que um que é delegado por Deus, por Jesus a todos, é o amor pelas almas, é a evangelização. Cada um deve entender que não pode limitar-se apenas às quatro paredes da igreja. É muito importante nós buscarmos esse ensinamento, aliás, aplicarmos esse ensinamento fora da igreja, nas ruas, nas praças, nas empresas, nas universidades, nas escolas. E certa feita, saindo com um grupo de evangelização, que infelizmente as igrejas não passam de 5 pessoas, os grupos de evangelistas são bem pequenos. Eu entendo que todos na igreja devem e são evangelistas. E estávamos então indo num domingo para evangelizar com as Bíblias debaixo dos braços, folhetos, e ali naquela favela entrando. O interessante, quando você vai a campo, você começa a perceber algo que até te enriquece, te deixa às vezes triste, feliz, confortável, preocupado, mais calmo, mais reflexivo, mais ponderante em relação a muitas coisas. E você percebe o quanto você é abastado, você tem bênçãos e não sabe quantas que Deus já te deu, quando você se defronta com a miséria do lado de lá. Então na favela, várias ocasiões ali, eu aprendi coisas que me trouxeram crescimento e edificação. Às vezes até revolta pela negligência do Estado em relação ao zelo, ao cuidado do povo. Evangelizando aí com os meus amados na igreja, uma ocasião dentro da favela, no meio da favela,
Eu estava ali numa das trilhas com o irmão, com a Bíblia ali debaixo dos braços, entregando folhetos. Veio contra a minha posição 2 homens. E esses 2 homens, nós o abordamos, entregamos um folheto, falamos de Jesus, na palavra do Senhor. Os 2 ouviram, eles se dispuseram a ouvir a palavra de Deus, que vocês sabem que uns sim, outros não, mas esses assim pararam e nos deram a atenção. E nessa conversa, passando a mensagem do Senhor para a vida deles, um deles começa a nos falar a respeito da vida deles, dizendo que ele em particular já tinha tomado alguns tiros no corpo pela uma vida difícil que ele tinha vivido e vivia ali naquele meio social, naquela comunidade, por circunstâncias da vida, de miséria, extrema miséria, pobreza e tudo mais. E ele começou a mostrar as marcas de bala que ele tinha no corpo. E ali naquele momento, naquele sol, naquela favela do oleoduto, do lado da Via Anchieta, do lado da Volkswagen, ele mostrou-me uma bala que estava alojada, que não podia ser retirada. E nessa conversa, nós já tínhamos falado de Cristo, abraçado aqueles irmãos, orado por eles. Esse nos falou o seguinte, um deles: eu gostaria que vocês fossem comigo no meu barraco, que na verdade é a casa deles, é a residência deles, que assim ele intitulava como barraco. E aí, onde você começa a crescer, fiquei com medo, sem tentar transmitir aqueles homens, porque eu percebi, pelos tiros que ele tinha no corpo, as marcas que me mostrou, eu pensava comigo, será que ele teve uma vida voltada para o lado do crime, ou para o lado do tráfico? Mas Senhor, eis-me aqui, estou aqui para falar de Cristo, me proteja. E eu não tinha como falar não para aquele rapaz, aqueles 2 que estavam ali, que vieram juntos, de não ir ver o que ele tinha no barraco. Na minha cabeça, com uma fraqueza, pedindo a misericórdia de Deus que me protegesse, que nos protegesse a mim e meu colega que estava ali evangelizando, seguíamos e subimos ali as trilhas, a montanha, com várias casas, vários barracos. E chegando no dele, ele abriu aquela porta de madeira com uma corrente, um cadeado, e pediu que entrássemos. Estávamos ali em oração, silenciosa perante Deus. Ele então vira-se, abre num baú e ele nos mostra o que queria nos apresentar. Era nada mais, nada menos que ele tinha a Bíblia. Então ali aproveitamos o ensejo dentro da casa dele e continuamos então a pregar o Evangelho. Meu irmão em Cristo, quando nós, daquilo que nos enchemos na igreja, de conhecimento da palavra, através de todos os canais de transmissão da mesma, pregação, escola bíblica, louvores, cantate e etc., nós precisamos sair para falar de Cristo, porque nós aprendemos muito mais com isso. Naquele dia, a minha fé aumentou. Naquele dia eu tive, junto com meu irmão em Cristo ali presente, exercitar a minha fé e a confiança no Senhor, coisa que eu não faria se eu ficasse limitado nas 4 paredes da igreja. Este é um dos testemunhos que pude passar humildemente e que me trouxe uma reflexão de confiar absolutamente no Senhor. Eu pensava que ele teria um 38, uma arma, uma metralhadora, mas na verdade a espada que ele tinha, a arma que ele tinha, era a palavra de Deus. Quem ganhou com isso fui eu e o meu amigo. Evangelize, seja um servo do Senhor, vá, faça discípulo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse é um dos testemunhos dos contos da minha vida em relação a evangelizar. A igreja que evangeliza, ela vai mais longe. Amém? Que Deus te abençoe. Se sentir no coração, compartilhe esse testemunho com algum amado que você deseja e vamos espalhar o amor de Deus e vamos praticar este mesmo amor. Fica com Deus.